Olá, gente, tudo bem? Conforme foi manifestado, conforme foi falado, nós iniciamos aqui hoje nossa série de vídeos com relação a temas: advocacia criminal, direito penal, processo penal. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri, a pedido de um grande amigo e aluno, pois é possível a realização de julgamentos perante o Tribunal de Júri Popular na sua modalidade virtual. Essa modalidade virtual, ela se adequa perfeitamente à nossa Constituição. Nessa modalidade virtual, é possível garantia da ampla defesa, do contraditório, inclusive da plenitude de defesa? As testemunhas a serem ouvidas, elas vão ser ouvidas com o oficial de justiça presente? Por que pergunto isso? O que me garantiria que essa testemunha não estaria sendo coagida de algum modo? E onde ela prestaria esse depoimento? Bom, gente, são várias indagações, várias perguntas que não querem calar. E eu vou além ainda. Nesse momento de aula virtual, nós vimos várias situações em que a internet de algum aluno, ou até a minha, começou a falhar, e o aluno ou eu não entendi o que o outro está falando porque picou. Se essa pico de internet, essa falha na internet, acontece quando o promotor de justiça ou a defesa estão falando algo importantíssimo e que aquele jurado não pegou aquela fala, o que vai me garantir isso? O que vai me garantir que esse jurado vai prestar atenção exatamente no que os profissionais dos direitos estão falando? Nós não temos como garantir. Então, ao meu ver, isso fere muito os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório judicial, da plenitude de defesa e da publicidade também. Nós sabemos que o Tribunal do Júri ele é público. Tanto é que nós temos vários locais, vários assentos, as pessoas do povo que querem lá assistir aquele Tribunal do Júri. Eu, na época de acadêmico, era piolho. Eu ia lá quase toda semana para poder assistir um Tribunal do Júri e aprendi muito com os profissionais que lá estavam. Como é que o tribunal vai garantir essa publicidade no Tribunal do Júri? Não tem como. E eu vou um pouco além com relação a isso. Nós, com o pacote de crime, foi colocado o artigo 400, foi reformulado o artigo 492 do Código de Processo Penal. E mais específico na sua linha E. Peço vênia para poder ler a vocês. Em seguida, artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que mandará o acusado, a linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Gente, ao meu ver, esse dispositivo legal é completamente inconstitucional. Por quê? Recentemente o Supremo voltou atrás daquela decisão que havia dado em meados de 2016 da possibilidade da prisão em segunda instância. Nós vimos que a Constituição, ao meu ver, é clara, no sentido de falar que a pessoa só é condenada após o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória. Pois bem, se existe aquela sentença com trânsito em julgado, não há que se falar mais recurso, obviamente aquela execução deve ser dado início. Primeiramente, nós temos que dividir aqui. Existem as prisões processuais e existe a prisão penal. Prisões processuais. Exemplos: prisão preventiva, prisão temporária,
E a prisão penal, aquela prisão decorrente de uma sentença com trânsito em julgado. Pois bem, na discussão passada pelo Supremo, haveria aquela discussão em prisão em segunda instância. Nós sabemos muito bem que nos crimes sobre a competência do Tribunal do Júri, é só eles, a soberania chamada soberania dos vereditos. Os jurados decidem, condenam ou absolvem. Daquela decisão, cabe recurso. O tribunal, ele não pode dar destino diferente ao que os jurados se manifestaram. Ele pode falar assim, olha, não existe prova para uma condenação, ou não existe prova para uma absolvição. Retorne ao tribunal do júri. O tribunal do júri manifestou de novo sobre aquela condenação ou absolvição, o Tribunal de Justiça não pode falar nada. O Tribunal de Justiça não pode falar mais nada com relação a isso. Então, nós sabemos muito bem sobre a soberania dos vereditos. Então, no Tribunal do Júri, não existe decisão em segunda instância. Existe um recurso, onde o Tribunal de Justiça, no caso dos embargadores, eles vão falar assim, olha, concordam ou não, mas eles não podem determinar a absolvição se houver uma condenação, ou determinar uma condenação se houver uma absolvição. Eles podem remeter a novo julgamento, isso uma única vez. Neste caso, não há segunda instância. Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, não há segunda instância. E aí veio a linha E do artigo 492, que fala, em havendo condenação igual ou superior a 15 anos, a prisão ela tem que ser automática. Mas a prisão, aqui neste caso, ela não pode ser processual, ela tem que ser penal. E aí a prisão penal somente é possível quando? Quando? Após o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória. Portanto, gente, este dispositivo legal aqui, ele é completamente inconstitucional e deve ser declarado pelo Supremo o mais rápido possível. Nós não podemos permitir que pessoas sendo condenadas, por mais que não haja o segundo grau de jurisdição nos crimes dolosos contra a vida, a sua prisão automática. O Supremo já decidiu prisão penal somente após o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória. Ou seja, o trânsito em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. Ah, Anderson, não cabe mais recurso. Não existe mais nenhum? Existe, nós vamos ver, vai ser até pauta de um próximo debate sobre a revisão criminal. Mas, transitado e julgado, não cabe mais efetivamente nenhum outro recurso a não ser a revisão criminal, que vai ser debate de um próximo momento. Então, gente, ao meu ver, não é possível o Tribunal do Júri sendo realizado de forma virtual e sendo presencial ou virtual, quando há prisão decorrente de uma sentença penal condenatória, na qual um magistrado, presidente do Tribunal do Júri, condenou o indivíduo a uma pena igual ou superior a 15 anos, essa prisão ela é totalmente inconstitucional. Ah, Anderson, pode haver uma prisão decorrente de uma sentença do tribunal? Pode, desde que essa prisão seja processual, ou seja, esteja lá elencado no rol do artigo 312 do Código de Processo Penal 313. Estando lá elencado todos aqueles dispositivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível uma prisão processual. Mas não, nunca, em hipótese alguma, uma prisão penal antes do trânsito em julgado. E de acordo com o dispositivo legal da linha E, do artigo 492, vou ler aos senhores novamente, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontre presente os requisitos da prisão preventiva.
Bom, presente os requisitos da prisão preventiva. Pode haver prisão? Pode, até aqui tá ok? Ok. Ou, no caso de condenação, a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão e, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Ou seja, não importa os recursos, aquela pessoa ela vai presa sem, vamos dizer assim, sem uma garantia constitucional, sem aplicação da Constituição Federal, que determina que preso penal somente é possível após o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória. Portanto, gente, fica aqui meu agradecimento. Quem gostou, curta aí, faça comentários. Eu estou aqui à disposição, como eu falei, nós estamos iniciando e aprendendo a mexer nessas novas tecnologias para chegar até vocês nesse momento de pandemia. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, estaremos aqui para fazer as observações, os comentários posteriores, tá ok? Essa semana nós teremos mais um videozinho, beleza? Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus, tchauzinho.